Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e bora para o vlog de leitura deste livrinho aqui? Gente, vocês não estão entendendo a dificuldade que está sendo de ler nesses últimos dias. Eu não sei se foi por causa de Tempestade de Ônix, tá? Mas foi depois que eu terminei Tempestade de Ônix. Foi muito difícil pegar qualquer outro livro. E aí eu peguei um suspense para ler, tanto que eu tava gravando o vlog aqui para vocês desse suspense e simplesmente abandonei. Vai sair no vídeo de lidos do mês esse abandonado do mês, né? E o livro, gente, o suspense, assim, ó, é de uma autora que eu já li um outro suspense dela e eu tinha amado. Só que esse livro dela em específico, primeiro que os capítulos eram enormes, né? Eram 1 hora e 50 os capítulos. E segundo que tinha 400 e poucas páginas. Aí tem a história ali principal das protagonistas, né? Mas a gente não via nada disso aí no livro. Passou ali no prólogo e o primeiro capítulo sobre a história principal das protagonistas. E aí passou 28 anos e simplesmente a gente não tinha. A história se desenrolava e não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Então eu falei assim: não, já tá difícil de ler. Então eu não vou me forçar mais ainda, né? Outra coisa, vocês vão me desculpar essa cara aqui, mas eu tenho uma alergia à maquiagem. Não é a todas as maquiagens, mas é a algumas maquiagens. Mas, ai, Julie, como é que tu descobre qual maquiagem que tu tem alergia? Testando e ficando com alergia, entendeu? E aí eu comprei um gloss lá que me deu uma alergia, minha boca inchou horrores, agora já tá desinchada, mas ela ainda tá descascando assim na borda. Aí eu botei um hidratantezinho da Nivea, né, pra dar uma disfarçada. Então eu tô evitando passar maquiagem até no rosto, assim. Eu não tô nem de corretivo, nada, né? Tô evitando pra deixar meu rosto se curar 100%. Vou deixar ele se curar 100% pra depois eu voltar a usar as maquiagens que eu sei que não me dão alergia. E aí eu fiquei desanimada, gente, de ler. Sério mesmo. Aí eu fui lá e pensei, não, vou pegar um livro que tá no Encha Seu Kindle, que eu tinha pego já. E eu falei, não, agora eu vou ler essa fantasia nacional, né? E vou vir falar pra vocês o que eu tô achando. Eu tô um pouco desanimada também, porque eu queria muito comprar uns livros pra ler, que eu tô muito na vibe de ler fantasia, só que eu não tenho mais livros de fantasia aqui em casa pra ler. Eu tenho continuações, mas nem sempre a gente tá na vibe de ler aquelas continuações, né? E eu queria muito comprar a duologia de Uma Janela Sombria. E é por isso que eu digo, gente, comprem com o meu link da Amazon. Fica sempre aqui na descrição o link da Amazon. E também tem o link do grupo no Telegram e o grupo no WhatsApp. Se tu não usa Telegram, tu pode ir lá e entrar no grupo do WhatsApp. Na verdade, nem é um grupo, é um canal, né? Que chama esses canais que só tu manda mensagem, sabe? E é só de promoção, então não tem mais nada, só vai ter promoção de livro. E aí, quando vocês clicam num link meu, qualquer link, e compram qualquer coisa, não precisa ser livro, pode comprar um lápis, uma panela, uma TV, sei lá, qualquer coisa. Eu ganho uma pequena comissão em cima. E quando vocês compram, isso me ajuda demais a manter o canal e a literalmente a manter, porque eu preciso de livros para ler, para continuar falando de livros aqui para vocês. E agora eu não tô podendo comprar. Então, assim, quando vocês compram com o meu link qualquer coisa, eu ganho comissão. Então, isso me ajuda demais. E se vocês quiserem entrar, os grupos também estão todos aqui na descrição. Tem o grupo do WhatsApp, do Telegram. Tem ali o link geral da Amazon. Se tu só quiser o link, tá ali também, se não quiser entrar no grupo. Mas eu recomendo entrar nos grupos, tá? Ou no WhatsApp ou no Telegram, qual que tu usa mais. Mas enfim, as pessoas às vezes acabam comprando muito naqueles grupos de pessoas que já têm muita gente no grupo, de pessoas famosas ou, né, de pessoas muito mais conhecidas. Acabam entrando naqueles grupos lá e sendo que eu posto as mesmas promoções e acabo não entrando no meu ou não comprando com o meu link. Mas enfim, né? Tem gente que tem 30, 40, 60 mil pessoas no grupo de promoções. Eu tenho pouquinhas pessoas ainda, mas fé que eu vou ter mais pessoas ali para engajar e a gente conseguir, né, fazer com que o canal continue, enfim. Um leve desabafo aqui, né? Mas enfim, é que eu tô meio desanimada mesmo, vocês vão ver, porque eu não sei. Eu não sei se foi a junção de Tempestade de Ônix que me destruiu com a junção desse livro que eu abandonei, achei muito ruim, com eu querer ler uns livros que eu não tenho aqui. Então, verdade seja dita, a gente quer ler muito, quer, mas às vezes a gente não tem condições de comprar muitos livros, né? A gente que não é uma booktuber muito grande ou uma booktalker muito grande,
uma influenciadora grande, a gente não consegue estar comprando livro toda hora. Mas eu peguei esse aqui, porque esse aqui já tava no meu Kindle, né, do Enche Seu Kindle do ano passado, tá? O Veneno na Montanha tá aqui desde o ano passado. E como esse ano eu ganhei da minha amiga o e-book de O Chamado do Abismo, que é a continuação, eu pensei, não, agora sim eu vou dar a chance, porque eu queria muito ter a continuação para poder ler, porque eu ia querer muito ler, eu ia ficar com vontade de ler o próximo livro e não ia ter. Então eu pensei, não, vou esperar eu ter o próximo, agora eu tenho. E esses aqui, se eu ficar com vontade de comprar no físico, depois eu compro. Gente, vim aqui atualizar vocês neste vlog. Ai, vocês vão querer me matar. Mas eu abandonei o livro que eu estava lendo. Estou numa saga, porque depois que eu terminei Tempestade de Ônix, eu simplesmente, né, tô indo de arrasta pra cima, assim, com a ressaca literária. Não aguento. Mas eu pensei, eu não vou deixar a ressaca me vencer. Não vou. A ressaca não vai me vencer. Eu vou pegar quantos livros forem necessários, gente. Eu abandonei o suspense, aí eu peguei ali o Veneno na Montanha pra ler. Abandonei. Não estava conseguindo me conectar com as histórias, não estava fluindo, não adianta, gente, eu não vou forçar. Não quer dizer que eu abandonei, que eu não vou mais ler, tá? Que eu não vou querer ler nunca mais a história. Pode ser que em outro momento, menos o suspense que eu abandonei eu não vou querer ler mais, porque eu não gostei mesmo, a história estava ruim. Mas o Veneno na Montanha tava bom, tava interessante, eu só não tava na vibe, então eu abandonei. Eu peguei este querido aqui, que tá na minha estante faz um tempinho. Eu já li o primeiro e gostei muito. Eu pensei, vou pegar, né? Eu vou tentar sair dessa ressaca literária pela terceira vez, é o terceiro livro. E agora acho que vai, gente. Assim, eu não tô lendo no meu ritmo normal de leitura. Eu tô lendo mais devagar, assim, a passo de tartaruga. Mas eu tô lendo, e é isso que importa pra mim, sabe? Eu não vou deixar a ressaca me vencer, gente, não vou. Nem que eu leia 10 páginas por dia, eu vou ler. E o bom desse livro, eu sei que ele é grandinho, ó, ele é bem grossinho, mas o bom desse livro é que os capítulos são curtíssimos, coisa de 6, 5 minutos. O maior que eu peguei acho que tinha 10. É muito curto. Então eu tô amando. Fora que eu achei o audiobook, então ajuda, que eu uso o audiobook pra ouvir enquanto eu tô lendo para fazer uma leitura mais imersiva, sabe? Eu pego aqui a história, começo a ler e dou play no audiobook e vou ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Isso deixa assim, a leitura muito mais imersiva para mim. Eu tô na página 150, então assim, para quem não tava conseguindo ler nada, página 150 é maravilhoso, tô no capítulo 21. Então assim, eu tô muito feliz, tá? Essa página 150 para mim, para algumas pessoas pode parecer nada, mas assim, para mim é uma vitória. E eu adoro os mapas aqui desses livros, porque são muito lindinhos, eles são rabiscados, ó, como se alguém tivesse riscado e tal. E eu amo a interação. É que eu precisava talvez de um livro assim bem, né, sem precisar pensar muito, talvez, porque esses livros aqui do vilão são livros mais vibes enrolados da Disney. Então não é algo assim, tem ali as batalhas deles, né, as lutas deles, mas, né, não é uma coisa assim que, nossa, vai gerar super consequência, alguém vai morrer. Não sei se alguém vai morrer aqui, mas na minha cabeça é coisa muito vibes Disney, então é bem gostosinho de ler. E, gente, eu tô gostando bastante. Eu não posso falar, né, da história, porque senão vai ser spoiler, porque esse aqui é o segundo livro. Mas aqui a gente continua acompanhando a Eve. Ela tá, assim, cada vez mais apaixonada pela vilania, né? Porque a gente vê no primeiro livro que ela adora, né, a vilania. E o vilão cada vez mais se impressionando com ela, né? E eu adoro, gente, assim, adoro a interação do Reinaldo, que é o sapo. Ele levanta as plaquinhas, né, pra falar e, tipo assim, tem momentos, assim, que eu dei risada e eu acho tão gostosinho, assim, quando a gente pega um livro e dá risada com ele, sabe? E aí o Reinaldo se interagindo é uma coisa mais engraçada. Eu achei muito engraçado a parte em que a Ivy... Eles estão lá falando com um cara lá que é do mal. Não vou falar quem, nem nada, pra não estragar a experiência. Daí o cara pega o sapo, o Reinaldo, né? Pega assim na mão e fica ameaçando que vai matar o Reinaldo. E aí a Ivy fala, Reinaldo, do jeito que eu te ensinei, abre a boca e fecha a boca. E aí ela ensina ele a morder. E aí o Reinaldo vai lá e morde a mão do cara, e aí o cara solta ele e ele consegue escapar. Então, tipo assim, achei muito divertido. Aí o vilão fica tipo assim, Ivy, em que momento tu ensinou isso pra ele? Tipo assim, como que tu descobriu que ele precisava aprender isso? Tipo, foi uma cena assim muito engraçada, sabe? Muito divertida. Então, sim, eu acho que eu tô saindo da ressaca. E ele não é aquele livro que é super um tipo suspense, que vai te prender e tu vai querer terminar, ler ele muito rápido.
ou uma fantasia muito louca, assim, que tu vai querer descobrir o que vai acontecer, mas talvez essa não seja a vibe que eu precise pra sair da ressaca literária. Sempre que eu tô de ressaca, eu pego um suspense, porque essa é a vibe que eu sempre preciso. Quando eu tô de ressaca, eu preciso de um livro que vai me prender até a última página. Mas não é a vibe que eu tô agora. Eu acho que eu precisava desse livro aqui. Eu acho, né? Vamos ver. Espero que eu consiga terminar e vamos ver. Eu queria assim, gente. Eu gosto de ler uns 4 livros por mês, tá? Então a ideia é ler um livro por semana. A gente tá na quarta-feira e eu não cheguei nem na metade. Mas hoje eu vou dar um gás. Hoje e amanhã acho que eu vou dar um gás, porque hoje eu já gravei um vídeo pro YouTube, então eu tô com tempo agora. E aí eu vou editar, amanhã eu vou editando aos pouquinhos o vídeo que vai sair na semana que vem. Pra mim é semana que vem, né? Pra vocês já vai ter saído. Eu tô em 30%, né? Então pra chegar em 50 acho que é rapidinho. Mas é isso, só vim atualizar vocês. Tava aqui gravando, tá uma bagunça a minha mesa, nem vou mostrar. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês antes. Hoje tá um dia muito gostoso pra ler, tá chovendo e tal. Só não tá frio, né? Como vocês podem ver, tô de manga curta. Não tá frio, tá calor, até queria meu frio de volta. Mas eu tô triste com uma coisa, compartilhar com vocês. Meu Kindle tá apresentando o famoso toque fantasma. Sim, gente, tá apresentando aquele toque fantasma. Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês, que ele simplesmente fica passando. Eu tava lendo de noite, por isso que o vídeo vai estar tudo escuro na volta, porque eu leio com a luz apagada no quarto e tal. E aí simplesmente começou a passar as páginas sozinho. E já não é a primeira vez que isso acontece. Então, assim, meu Kindle indo de arrasta. Eu tô triste. Tô triste, mas eu espero que ele ainda funcione, porque eu fui lá, bloqueei o Kindle, desbloqueei, e aí ele voltou ao normal. Mas já não é a primeira vez que isso acontece, então a gente já sabe que ele, né, não tá nos dias normais dele. Mas assim, eu tenho ele desde 2020. Mas eu ainda assim acho que 5 anos não é um tempo assim, nossa, gigante. É um tempo ok para um Kindle, não é que nem o celular. Pra mim isso aqui tinha que durar pelo menos 10 anos, tá? Na minha cabeça. Mas enfim, tô divagando aqui com vocês, só contando minha tristeza. Eu leio muito por ele. Eu leio os livros físicos também, porque eu leio durante o dia nos livros físicos. Mas quando eu quero ler deitada, eu pego o Kindle. Mesmo durante o dia. Porque não tem como ler deitada com um livro, né? Enfim. Hoje é quinta-feira. Acabei de acordar. E que dia maravilhoso pra ficar lendo o dia inteiro. E eu acho que é isso que eu vou fazer. E eu quero ler um suspense. Oi, gente. Tô aqui me arrumando. Eu vou gravar vídeo pras redes curtas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou usar esse corretivo aqui da Melu. Mas eu não gosto muito dele, tá? Porque depois de 1 ou 2 horas usando, ele começa a acumular muito nas áreas, muito. Então, tipo, chega no fim do dia, quando eu dou risada, assim, as partes que acumularam fica tudo marcado, parece que eu sou uma velha de 90 anos. Então, eu não gosto muito dele. Mas, como eu vou usar só pra gravar rapidinho, é algo que eu vou colocar e daqui a pouquinho eu já vou tirar, não é uma coisa que eu vou ficar o dia inteiro. Eu uso pra não gastar o meu bom, que é esse aqui. Esse é o da Ruby Kisses, a minha cor é a 10, é sempre a mais clara, ou um tom a mais que é mais clara, mas normalmente é a mais clara, né? Essa que eu gosto de usar pra sair, porque essa aqui gruda e dura o dia inteiro. Então essa aqui é maravilhosa, não é cara, eu paguei 32 reais na Shopee. Essa aqui também não é cara, mas aí não, né, não tem o negócio do custo-benefício. Dá uma hidratada na pele. Normalmente eu hidrato com Bepantol Derma Toque Seco, né, que esse aqui é oil free, é pro rosto. Eu coloquei casaco, mas agora eu já tô com calor. Já tô bem melhor da minha alergia de maquiagem, por isso que eu tô me maquiando. Ai, não é fácil. Ontem eu já molhei minha esponja, então ela ainda tá meio úmida. Ai, ai, tinha acabado a memória do meu celular, eu tive que apagar algumas coisas. Voltando. Eu comecei um livro ontem, porque eu queria intercalar, não queria ficar só lendo
Aprendiz do Vilão, que eu fiquei com medo de ficar muito cansativo, porque é um livro bem grande, né? E não sei se vai acontecer muita coisa nesse livro, porque ainda tem o Aliado do Vilão que foi lançado agora. Aí eu peguei um outro pra ler intercalando. A Contadora da Freida McFadden. Gente, eu comecei a ler ontem de noite, tá? Antes de dormir eu peguei ele pra ler e já cheguei em 40% do livro. Sim, os livros da Freida é aquele negócio que tu vai lendo e quando tu vê já acabou. Esse livro da Freida tem 308 páginas, então é um livro curto, mas não é um livro de 200 e poucas páginas, ainda assim é um livro de tamanho ok. E assim, eu chegar em 40% em um dia, pra mim, é algo muito bom. Porque eu não tava lendo nada, né? Como você sabe. Simplesmente tô amando, tá? Tô amando, tô adorando. Os livros da Freida são muito bons pra tirar da ressaca, pra ajudar, né? Ó, já deu uma melhorada no meu rosto. Tudo bem que a iluminação aqui não tá muito boa, que eu não tô com a ring light ligada. Mas já deu uma melhorada na minha cara. O livro da Freida conta a história da Dawn. A Dawn é uma contadora que ela é muito metódica, sabe? Ela tem horário pra tudo, ela tem horário pra chegar, ela chega sempre no mesmo horário, ela almoça sempre no mesmo horário. Viciada em tartaruga, sério, gente, eu fiquei apavorada, a mulher. Ela é assim, ela tem um hiperfoco em tartaruga, ela tem tudo de tartaruga, o mousepad dela é de tartaruga. Ela leva um monte de tartaruga em miniatura, estatuazinha, sabe? Miniatura de tartaruga. A mulher é louca por tartaruga. E aí, ela até na casa dela tem uma estante inteira de livros e uma estante inteira só de tartaruga. Tipo, é um negócio muito engraçado. Simplesmente não chega no trabalho. Teve um dia que ela não vai trabalhar. E aí a colega dela fica, que estranho, né? Porque ela não tem muitos amigos, assim, porque ela é meio estranhazinha, né? Segundo a amiga dela, a colega dela, ela é meio estranha e ela não tem muitos amigos. E aí a gente vai vendo entre o ponto de vista da Natalie, que é essa colega da Dawn que tá sumida, que não foi trabalhar, né? E o ponto de vista da Dawn pelos e-mails que ela manda para a única amiga dela que não mora mais perto e tal. Ela fica atualizando a amiga dela sobre a vida dela. Ela simplesmente atualiza ali e a gente fica vendo pelo ponto de vista dela as coisas acontecendo. E eu achei muito bom. Eu adorei isso de ver o ponto de vista da pessoa que sumiu, né, que tá desaparecida. E aí ela tá trabalhando nessa empresa com essa colega aí há 9 meses, então a gente vê o ponto de vista dela com os e-mails de 9 meses, aí vai diminuindo 8 meses, 7 meses, 5 meses. Eu acho que até chegar o momento que ela desapareceu, né? E aí ela até fala com o chefe dela, manda um e-mail pro chefe dela e pra Natalie dizendo que tem uma coisa muito urgente pra falar com eles. E aí no outro dia ela simplesmente desaparece. Então ela some um dia depois de ter mandado um e-mail dizendo que precisava conversar. Só que aí a gente vai descobrindo coisas meio estranhas sobre a Natalie. A gente achava que ela era uma pessoa boa, que era amiga da Dawn e tal. Mas na verdade não. Na verdade ela é uma cobrinha. Tava sempre fazendo piada e como a Dawn descobriu coisas sobre ela, ela começou a tratar a Dawn mal e tal. E aí ela já virou meio que uma suspeita, né? Enfim, desaparecimento. Daí ela vai até a casa da Dawn procurar ela, dizendo que ela sumiu e tal. E nessa hora a gente acha que ela é do bem e tal. Mas depois a gente vai vendo que ela foi meio babaca, sabe? E aí até o xerife vai interrogar a neta, ele fica meio que fica com umas suspeitas ali com ela, tipo, aí ela mente, fala que passou a noite inteira com um namorado, sendo que ela não passou. Quero muito saber o que aconteceu com a coitada da Dawn, só porque ela gosta muito de tartaruga e só fala de tartaruga. Esse é o problema, né? Ela gosta muito de tartaruga, mas tipo, ela não toca em outros assuntos e ela não muda de assunto. Ela fica, mesmo que a pessoa não esteja gostando do assunto de tartaruga, ela continua falando de tartaruga. Então é uma coisa assim, muito chata, coitada. Pode ser que ela também tenha um transtorno mental, né, gente? Então, assim, e aí as pessoas ficam zoando ela e não é legal. E aí a gente tá descobrindo o que vai acontecer. Ó, blushzinho baratinho que eu comprei na Shopee, mas eu amo blush em stick. Aí eu peguei esse que é rosa, né? Então combina mais com o meu tom de pele, que eu, nossa, eu botei demais. Já saiu. Viu como ele é pigmentado? Olha. Ele é muito bom. E ele dura o dia inteiro, tá? A gente não sai. Ó, já tô com cara de vida, né? Quando eu comecei esse vídeo, parecia que eu tava morta. Eu nunca tinha usado gel de sobrancelha, mas depois que eu ganhei esse aqui no brinde de um gloss que eu comprei na Shopee, eu nunca mais parei de usar, porque deixa a tua sobrancelha penteada, né? Pronto, virou um batom também. Porque ele é rosinha. Maravilhoso, mil e uma utilidades. Agora eu vou botar um gloss. Meu gloss que eu gosto mais da vida e que não me dá alergia, né? É esse da Ruby Rose também, da linha Radiant Kisses. Essa é a cor RK60, que é aquele marronzinho. Ele não é um marrom forte,
Mas ele tem uma corzinha, tá vendo? E é isso, tô pronta pra gravar. Eu dou uma ajeitada assim no cabelo. Não vou falar muito mais pra não dar spoiler, né? A gente vai descobrindo aí o que vai acontecer. Eu já tô suspeitando da protagonista também, porque ela parecia ser uma pessoa boa por estar se preocupando com a Dawn, indo atrás dela. Porque a Dawn é aquela pessoa que não tem muitas amigas, na verdade, ela só tem uma que mora bem longe, como eu disse. Então, a gente ficou, que legal, tá indo atrás e tal. O intuito de ela tá indo atrás, na verdade, eu acho que é por interesse. Talvez ela tenha alguma coisa ali que ela não quer que alguém descubra, não sei. Mas é isso, não vou dar muito spoiler, tô gostando bastante da leitura. Atualizo vocês aqui. Agora são 2 leituras nesse vlog. Pra quem não tava lendo nada, isso tá ótimo. Gente, finalizei. Finalizei este querido aqui. Esqueci de falar que eu também finalizei o livro A Contadora, também que eu tava lendo, e eu comentei aqui com vocês, e nossa, gente, eu gostei demais de A Contadora. Eu dei 4 estrelas. Eu entendo por que muita gente não gosta daquele livro, talvez por causa do final. Tá, o final às vezes ele não é tão satisfatório assim, ou não satisfaz as nossas vontades, né? Porque às vezes a gente quer que o final seja de um jeito, mas ele não vai ser do jeito que a gente quer. Mas ainda assim, mesmo sendo um final diferente do que a gente gostaria que fosse, ainda assim é um livro bom. A gente não pode dizer que o livro é ruim só porque o final foi de um jeito. A mesma coisa quando num livro, não tô dizendo que nesse aqui acontece, tá? Mas é a mesma coisa de que quando num livro que a gente gosta muito, o personagem morre, ou a personagem morre, e tu não queria que aquilo acontecesse, mas pra trama fazia sentido, mas simplesmente porque aquela é a história daqueles personagens, sabe? E a gente talvez não goste disso, mas não quer dizer que o livro é ruim. Porque, querendo ou não, os livros da Freida, eles são muito bem escritos. A gente não pode negar, gente. Eu li aquele livro em 2 dias. E eles têm uma narrativa frenética. Então, apesar de eu não ter dado 5 estrelas, não foi meu favorito dela, ainda assim eu gostei muito. Eu me vi assim, ó, presa demais. A gente desconfia de todo mundo. E eu cheguei numa conclusão, gente. Cheguei na conclusão de que todo mundo é simplesmente louco e louca nessa história. Todo mundo, tá? Ninguém se salva. Todo mundo ali tem um pezinho de lá no CAPS, sabe? Então, assim, não dá. Não dá. Eu simplesmente todo mundo é louco. Eu não consigo passar pano pra ninguém nessa história, tá? Nem que seja um pouquinho ali de sanidade por tu pelo menos gostar da outra pessoa doida ali do livro, tu já é louco. Mas enfim, eu dei 4 estrelas e gostei demais, recomendo. E sobre esse aqui, que é o principal deste vlog, né? Eu gostei muito. Claro que eu não gostei mais do que eu gostei do primeiro. Eu acho que isso é uma sensação meio que unânime dos livros que tem continuação, menos com Trono de Vidro, tá? Trono de Vidro, meu favorito é o último, então, né? Fora da caixinha. Mas eu gostei muito desse, tá? Não gostei mais do que o primeiro, mas ainda assim eu dei 4 estrelas, acho que foi uma nota bem boa. Eu gostei muito da continuação da história, só que o que me incomodou um pouquinho aqui é a Ivy, né, a protagonista, ela é muito mais vilã do que o próprio vilão dessa história, nesse livro aqui. E eu senti que o vilão perdeu um pouquinho de credibilidade quando a Ivy tem que salvar ele o tempo inteiro. Ela salvou ele o quê? Umas 3, 4 vezes, não lembro, tá? Mas ela salvou ele um monte de vezes aqui nesse livro. Ele precisava ser salvo por ela, então, tipo assim, perdeu um pouquinho de credibilidade, porque pra mim, o mocinho principalmente quando existe o romance ali entre eles, o mocinho, ele é aquele cara que pra mim vai ser sempre que vai fazer de tudo pela personagem, que ele vai dar a vida dele, que ele vai ser o salvador dela. Eu tenho muito disso, sabe? Quando tem um casal ali. E pra mim ele é o homem que vai defender a mocinha, sabe? E tá tudo bem, ele pode precisar ser salvo por ela uma ou outra vez. Mas aqui foi muito tipo ela tomando a frente de tudo. E não que isso não seja legal, a mulher também pode tomar a frente. Só que eu senti que o vilão perdeu a credibilidade. Essa é a real. Ele perdeu a credibilidade pra mim como vilão aqui neste livro. No primeiro, eu acho que ele foi muito mais engajado com a personalidade dele como vilão. Eu sei que também ele tá perdendo ali as estribeiras, porque ele tá se apaixonando, né? E ele tá apaixonado, né? Vamos ser bem reais, só que aqui a gente tem um slow burn bem slow, mas não me incomoda ser um slow burn. O que me incomodou foi isso, sabe? Ele precisar o tempo inteiro ser salvo por ela. A gente entende ali o que tá acontecendo com a magia dele. Eu não vou dar spoiler, mas a gente entende ali o que tá acontecendo com a magia dele. E eu não vou falar mais. A Ivy também, a gente entende o que tá acontecendo com ela. Mas é isso, me incomodou esse fato de ele precisar dela muito. E tipo, cara, tu não é o vilão.
Tu não é o cara que mata muitas pessoas e faz e acontece, o que que tá acontecendo? Eu achei ele um bananão nesse livro, essa é a real, eu achei ele um bananão nesse livro. Foi isso que me incomodou. Mas ainda assim, não tira o fato de que a história foi muito boa, o desenvolvimento aqui foi muito bom, a gente andou, a história andou pra frente, não foi um livro que a gente ficou remando e parado no mesmo lugar. A gente sabe o que acontece com a Ivy, com o futuro dela aqui, a gente tá vendo as coisas se desenrolar, tramas com ela e familiares, enfim. Então, sim, foi um livro bom e que andou, mas tem esses, né, pontos aí que me incomodaram, mas isso acontece com todo o livro, né? A gente tem pontos positivos ali, pontos que a gente pontua que nos incomodam, mas isso não faz o livro ser ruim. Como eu disse, 4 estrelas, pra mim 4 estrelas é ótimo, tá, gente? É muito bom. Eu só vou dar 5 estrelas para um livro quando ele for favoritado, maravilhoso, perfeito, zero defeitos. Mas 4 estrelas para mim é um livro muito bom. Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!